Portugal é o 25º país do mundo mais propício à atividade das empresas, de acordo com o Banco Mundial, mas a facilidade na condução e execução de negócios não é necessariamente sinónimo de um maior investimento no país. Na ressaca do pós-Troika, a crise no BES e a desvalorização do Grupo PT vieram adensar as nuvens negras que pairam sobre a economia portuguesa. Em Portugal, crise e desgaste continuam a ser palavras de ordem e é de desgaste económico, mas também moral, que vamos falar na próxima meia hora. José Reis, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, obrigado, Sr. Professor, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Passaram-se mais de ou quase meio ano sobre a saída da Troika, mas a saída da Troika não significa necessariamente melhores perspectivas económicas para Portugal, sendo que as perspectivas que já eram de certa forma cinzentas acabaram por se adensar com o verão quente que se seguiu, nomeadamente em torno da crise no Grupo Banco Espírito Santo, mas também e consequentemente da desvalorização da PT e desta novela em torno da PT. Isto para lhe perguntar, em termos de perspectivas económicas, Portugal continua, de certa forma, com a corda na garganta? Muito obrigado, tenho muito gosto em estar aqui, agradeço o convite. É verdade que sim, o ambiente que paira sobre a economia portuguesa é evidentemente um ambiente desfavorável e em que não é possível, de forma consciente, ter expectativas, digamos, felizes e sólidas sobre o futuro. Pelo contrário, os riscos são realmente muito grandes e há coisas profundamente inesperadas e que quase seriam difíceis de imaginar, por mais fértil que fosse a imaginação. Em concreto, os dois aspectos que acaba de referir, o BES e a PT, são de facto sinais de um desmoronar de coisas que tínhamos, que alguns tinham pelo menos como sólidas na economia portuguesa. E elas são muito emblemáticas porque se trata de duas áreas em que, de certa maneira, nós vemos quais foram as forças de comando e, de certa maneira, até as forças que desestruturaram a economia portuguesa. No caso do BES, eu acho que se vê com muita nitidez uma coisa que para mim é muito clara há algum tempo, que é justamente, digamos assim, eu quase ousaria dizer esta expressão, o governo bancário da economia. A economia portuguesa foi realmente, e hoje é possível, eu ainda há dias analisava estes dados, não vou agora aqui entrar nesse detalhe, mas se pegarmos na economia portuguesa de inícios dos anos 2000, essa economia é uma economia, digamos, relativamente pouco endividada do ponto de vista da economia mundial. O endividamento do conjunto da economia portuguesa, não falo do Estado, é o conjunto da economia portuguesa face ao exterior, era da ordem dos 30% do PIB, o que comparado com os 120% de hoje é um valor evidentemente significativo pela sua escassa expressão. E a partir daí esse endividamento foi crescendo de forma muito forte, entre os tais 30 e os tais 120. Se nós formos ver a razão deste endividamento, vamos ver que há um único fator que o explica. Não é o endividamento do Estado, porque o Estado português até 2008 tinha um endividamento razoável, médio em termos europeus, semelhante ou porventura até mais baixo, por exemplo, que o do Estado alemão. Mas há um valor de endividamento externo que cresce de forma enorme. Que é o endividamento da banca. O endividamento da banca. Aquilo que na balança de pagamentos vem sob uma designação técnica, mas que na verdade significa o endividamento da banca. Bom, isso mostra-nos bem toda essa posição de comando que a banca teve, fazendo o quê? Bom, evidentemente usando as facilidades de financiamento exterior, toda a mobilidade do capital, toda a lógica de financiarização das economias, e fazendo, é verdade, para aumentar o consumo interno, mas nós hoje percebemos também, e a crise do BES é absolutamente emblemática desse ponto de vista, fazendo esse endividamento quase que para benefício do próprio sistema bancário ou dos seus detentores. No caso do BES, aquilo significou endividar a economia portuguesa e, no caso do Grupo BES, e fazer uma exportação desses mesmos capitais em favor do próprio grupo.
para a aquisição de posições do estrangeiro, para a aquisição de posições no imobiliário, no fundiário, noutras posições acionistas. E, portanto, a economia portuguesa esteve aqui quase como uma plataforma ao serviço desses movimentos. O resultado foi, evidentemente, que quando essa economia portuguesa teve essa capacidade de financiamento estancada, por via do endividamento que já tinha ocorrido desta maneira, foi todo o sistema que foi posto em causa. Quer dizer, o Estado, a economia real, etc. O BES é o último caso, e porventura o mais grave, mas a história recente de Portugal é fértil neste tipo eu diria, como dizem os ingleses, mid-judgments por parte dos bancos. Temos o BPN também, temos o BCP, que não atingiu uma posição tão extremada, mas exigiu também, por parte do Estado, mecanismos de intervenção. O Estado foi negligente em relação a este tipo de... Eu não gostaria de utilizar a palavra negociata, mas a este tipo de circunstâncias. Vemos, por exemplo, que o Banco de Portugal, de certa forma, passou ao lado de alguns dos indicadores ou minimizou alguns dos indicadores. Há responsabilidades no Estado neste... No caso do Banco de Portugal, a posição foi claramente patética, para dizer o mínimo, não é? E foi, designadamente, quando começou a esbracejar, digamos assim, como vimos agora no caso do BES, fê-lo numa situação de grande impotência. Eu não sei, em todo caso, se foi negligência ou se foi uma outra coisa ainda mais profunda, que é a completa ultrapassagem de tudo o que significa mecanismos de regulação ou capacidade de ação da esfera pública perante este ambiente geral extremamente poderoso. É um ambiente geral comandado por poderosos. E por poderosos, eu vou também usar a expressão conscientemente, por poderosos sem lei. Porque, na verdade, não apenas as normas não são, se for certo o que estamos a dizer, não são, digamos, aplicáveis, no sentido em que não são eficazes, não são úteis, mas poderosos também porque eles próprios constroem mecanismos que se subtraem a qualquer ação regulatória ou qualquer comando. E isso é realmente, isto mostra-nos que as sociedades de hoje têm lógicas de governo e lógicas de poder que são profundamente avessas ao lado público, normativo, regulatório da economia. Portanto, na verdade, é um mundo às avessas que nós hoje temos. E a posição dos Estados geralmente acontece ou perante essa fragilidade ou impotência e depois acontece, digamos assim, como bombeiro. Porque há uma altura em que o Estado intervém, como nós vimos cabalmente na economia portuguesa. É a altura em que é preciso apagar incêndios. Esses incêndios tantos podem ser os do PPN, que provavelmente é uma situação diferente desta do BES. Eu creio que aí é uma pura situação de libertinagem. Aqui temos, evidentemente, situações muito complicadas, mas, creio eu, são estes mecanismos, enfim, mais insidiosos, é verdade, mas mais estruturados, que, na verdade, refletem muito da atual situação financeira. Bom, portanto, a posição do Estado é uma situação de impotência que, contudo, depois, porque exatamente me parece que houve uma enorme cooptação do Estado por estes interesses, o Estado, então, é mobilizado quando é preciso agir para apagar incêndios e para colocar dinheiros públicos onde os privados já não estão. E a fatura terá que, eventualmente, ser distribuída depois pela população em geral. Isto serve para que eu coloque uma questão. Causa-me alguma estranheza isto ter acontecido já no pós-Troika por uma razão. Há ou não um mecanismo de supervisão dentro do espaço europeu, dentro das três entidades que estiveram durante os últimos 3 anos em Portugal, que teriam capacidade para identificar este tipo de problemas mais cedo? Porque estamos a falar, até colocando a perspectiva de um ponto de vista de soberania económica nestes últimos 3, 4 anos, a soberania em termos económicos de Portugal acabou por sair de Lisboa, a bem ou a mal, para ir parar a Bruxelas. A União Europeia fala-se depois ou discutiu-se depois da crise financeira internacional a necessidade da criação de um mecanismo de supervisão e de regulação, um mecanismo que tem dado alguns passos, mas este mal é repartido? Foi só Lisboa que dormiu?
Eu quero acreditar que um mecanismo de supervisão europeia possa ser mais forte, no sentido em que, pelo menos, faz acionar mais meios e faz envolver uma realidade mais ampla. Mas a verdade, se quisermos ser muito frios, e como creio que estava a sugerir, do meu ponto de vista bem, a verdade é que as instituições que vão criar esses mecanismos estiveram lá, sentadas à mesa, com tudo a passar debaixo do seu nariz. E, na verdade, não viram. O facto disto ter acontecido depois da saída da Troika, depois, portanto, tendo-se tudo processado, na verdade, na realidade, durante a Troika, é realmente simbólico de muitos pontos de vista. Isto é notório que os atuais mecanismos de regulação de uma economia de austeridade, como a que temos, têm mecanismos muito poderosos e muito eficazes relativamente a certos estratos da população, da sociedade, por exemplo, relativamente ao trabalho ou à administração pública, eles são profundamente eficazes. Bem o vimos na forma como desvalorizaram quer o salário direto, quer o salário indireto, como desestruturaram um conjunto de mecanismos do Estado. E, portanto, o que nós vemos aqui é uma assimetria terrível. Grande eficácia relativamente a determinados setores da sociedade, enorme impotência relativamente a outros. E esse é o nosso problema. Eu, por exemplo, acho que nós não podemos olhar para as circunstâncias que nos rodeiam tendo apenas uma grande fé, porventura uma grande fé canónica, ortodoxa, nos mecanismos regulatórios. Não que a regulação não seja um dos mecanismos essenciais das sociedades complexas em que as vivemos, mas não podemos pensar que há uma entidade que apenas mexe os cordelinhos, para usar uma expressão trivial, não intervindo lá embaixo, onde está a base e onde as coisas se passam. Ou seja, nós temos claramente que pensar em sociedades que sejam capazes de recombinar, de uma forma com certeza original, não se trata de regressar ao passado, mas de recombinar a ação pública e a ação privada. Vivemos em sociedades em que não está em causa o mercado. Evidentemente, o mercado é um mecanismo de coordenação com a sua eficácia e com o seu lugar. Mas o que não pode ser é que não haja outros mecanismos, não apenas de regulação, mas efetivamente de coordenação dos agentes económicos. Isto é, mecanismos que não sejam capazes eles próprios de ser intervenientes no mesmo terreno. Como sabe, enfim, as últimas décadas viveram-se a favor de retirar esses atores, os atores públicos, da esfera onde a economia real e a sociedade funcionam, para os colocar numa espécie de altar da regulação. Ora bem, face ao que estamos a ver, isso não é suficiente. Eu acho que nós temos que recombinar mecanismos públicos com mecanismos privados, mas mecanismos de ação pública, que evidentemente começam no papel do Estado, tal como o conhecemos tradicionalmente, mas têm que regressar a certas esferas que são da economia real. O Estado tem capacidade para isso, tem capacidade para voltar a ser um motor de desenvolvimento, porque se olharmos para aquilo que são em termos de princípios económicos puros, chamemos-lhe assim, se olharmos para aquilo que é a capacidade de intervenção do Estado, acaba por ser uma capacidade mínima. Primeiro, por estar endividado, fortemente endividado. Segundo, as perspectivas de pagamento da dívida são inverosímeis, eu diria até mais do que a médio prazo, se calhar a longo prazo. Terceiro, o Estado, com essa capacidade de regulação, não parece que tem sido capaz de cumprir um desígnio que lhe seria sacado da atração de investimento. O investimento que entra em Portugal, ou que tem entrado em Portugal, e já lá iremos à questão dos vistos dourados, é mais um investimento na perspectiva da transferência de bens do que propriamente na criação de riqueza. Por outro lado, temos também o desaparecimento de mecanismos que seriam mecanismos óbvios, que já não existem e teremos que nos habituar a essa ideia, que passariam, por exemplo, por desvalorizar a moeda. Não temos essa hipótese, fazemos parte da moeda única europeia. O que é que nos resta para alavancar a economia? Eu acho que nos resta exatamente a esfera pública. Eu creio, e quero admitir que esta não é uma convicção ortodoxa, embora seja uma convicção, eu creio que a esfera pública pode sempre pedir messas à esfera privada. Eu acho que é um mito não fundado, aquele de que a esfera pública não é capaz, por exemplo, de servir bem,
de prestar bens serviços. Eu acho que nós temos hoje exemplos de capacidade de prestação de serviço com enorme inovação na esfera pública que pode pedir meças aos principais prestadores de serviços privados. O que eu creio é que nós temos que admitir que o papel do Estado não é apenas atar as pontas, digamos assim, não é apenas servir de bombeiro, como dizia há bocado, ou pagar dívidas, ou controlar o déficit. Acho que já usou o termo e acho que esse termo é certo. O Estado tem um papel no desenvolvimento e tem até, se for preciso, e eu acho que as nossas sociedades estão a atingir esse patamar, o Estado tem capacidade para ter um papel desenvolvimentista, como nós precisamos de ter de novo. Porque a questão é esta, qual é o grande papel, como é que o Estado podia intervir de forma mais eficaz na vida económica, nos problemas, nos grandes dilemas económicos? Era exatamente intervindo no denominador daqueles rácios que nós muitas vezes usamos como indicadores, não é? Nós usamos o rácio de peso na dívida no PIB, de peso do déficit no PIB, e muitas vezes estamos apenas a pensar no déficit ou na dívida. Não estamos a pensar no próprio PIB. Isto é, eu que até nem sou um defensor do crescimento pelo crescimento e de lógicas crescimentistas sem sentido, é evidente que as nossas sociedades precisam hoje de reconstituir isso, de reconstituir essa capacidade de crescimento, do meu ponto de vista, enquanto condição para a generalização do bem-estar e não apenas do crescimento pelo crescimento. Ora bem, o papel do Estado aí parece-me muito forte. Desde logo, acho que há um papel, enfim, o papel do Estado, como bem sabemos, pode ser analisado de vários pontos de vista, como instrumento regulatório, como políticas sociais, como instrumento legislativo, mas também, desde logo, por exemplo, como administração. O papel do Estado como administração, e como administração quer dizer pôr a sociedade a funcionar. Esta lógica, a meu ver, enfim, muito errada e muito sem fundamento, de irmos discutir se o Estado é grande ou se é pequeno, se tem muitos funcionários, se devemos reduzir 100 mil ou não devemos. Essa lógica, a meu ver, não basta, visto que a própria administração é em si mesmo um fator de desenvolvimento, para usar a expressão mais conhecida. Mas o Estado precisa realmente de ter a capacidade de pensar estrategicamente a sociedade, do ponto de vista das suas infraestruturas produtivas mais básicas. Veja, hoje em Portugal nós temos uma situação absolutamente dramática, entre muitas outras, que é a quebra do investimento. Portugal foi uma sociedade, é bom relembrá-lo, em que se investiu muito. A taxa de investimento, o peso do investimento no PIB foi sempre elevado. E tinha de o ser, sob pena de não ser uma sociedade que quebrasse os seus grandes déficits, digamos assim. O investimento hoje, designadamente o investimento público, está absolutamente parado. E isso é crucial para não apenas para que o país, não se deslace, digamos assim, não se desfaça, mas para que haja uma capacidade de intervenção. Portanto, em suma, e para não me alongar mais neste ponto, eu estou muito convencido que a capacidade pública tem que ser reavaliada e estimada de novo, desde logo porque ela não apenas gera efeitos de encadeamento e de estímulo ao conjunto da atividade económica, como está em causa preencher um lugar do próprio Estado na economia. Repito que não estou aqui a falar, sendo certo que considero isso muito importante, nas políticas sociais, em tudo aquilo que cria coesão social. Eu estou até, agora, de forma muito estrita, a pensar na economia enquanto infraestruturação, enquanto desenvolvimento de atividades económicas, enquanto estímulos a isso, e evidentemente que há lógicas que não podem ser privatizadas. Nós hoje conhecemos bem como foram os processos de privatização e hoje tende a privatizar-se as próprias funções do Estado. Eu acho que há lógicas, enfim, mais do que às vezes a diminuição que se discute, saber se é suficiente ou não, o investimento na saúde, o investimento, não apenas o investimento, mas a própria prestação de serviços de saúde ou de educação públicas. A verdade é que nós hoje temos uma lógica insidiosa que foi, de certa forma, preparando a sociedade para lógicas de privatização, que é de retirar ao Estado de forma quase indireta esse papel. Isso não pode acontecer. Tiram também algum valor à economia, à própria ideia de economia num contexto geral, porque o que aconteceu ao longo destes últimos anos foi
também tendo por base a crise económica, o endividamento crescente do Estado, o crescimento da dívida pública, foi a necessidade, de certa forma, de ir vendendo por dar cá aquela palha, por preços que se calhar não correspondem ao real valor das empresas em questão, muito menos ao valor simbólico que as empresas têm. Expôs também, de certa forma, a economia portuguesa à boa vontade ou à falta dela de capital vindo da China, por exemplo, de capital vindo de Angola. Isto debilita de alguma forma a posição de Portugal e das empresas portuguesas, ou pegando num velho adágio, dinheiro é dinheiro e pecúnia non olet. Debilita, sim senhor, e, enfim, os economistas lidam com números, eu gosto de conhecer os números e de conhecer, não por si mesmo, não por fetichizar, digamos assim, os números, mas precisamos de informação e precisamos de conhecer as grandes tendências. Os números são muitos, evidentemente, há dois números que a mim me captam a atenção desde há muito tempo. Desde há muito tempo no século XXI, porque, na verdade, eles são números muito exemplificativos da grande mudança, da radical mudança que aconteceu na economia e na sociedade portuguesa no início do século. O primeiro, já me referi a ele, foi exatamente esse papel de endividamento bancário que teve todas estas repercussões que agora vemos e que eram, pelo menos para mim, inimagináveis, mas que são realmente muito poderosas. Há um outro número que é perfeitamente expressivo, acho eu, e que exemplifica, que tem ramificações e tem ligações com isto que estava a dizer, que é o seguinte. Como sabe, há uma grande discussão interessante, evidentemente, sobre as tendências da balança comercial em Portugal. E um dos grandes objetivos da intervenção da Troika foi reduzir o déficit comercial externo, ou melhor, o déficit da balança corrente. A balança corrente tem três grandes componentes. Uma é mercadorias, a troca de mercadorias, importações e exportações de mercadorias, outra é a prestação de bens e serviços e outra é a balança de rendimentos. Festejou-se o facto da balança comercial ter ficado equilibrada e até superavitária em termos recentes. Não sou eu que retiro a importância a isso, evidentemente. Mas há duas coisas que me chamam a atenção, três coisas. Uma é que isso aconteceu não por causa da balança de mercadorias. A nossa balança de mercadorias continua a ser profundamente deficitária. O que quer dizer que nós não temos um sistema produtivo que funcione. E um sistema produtivo à velha maneira. Uma economia é uma economia que cria riqueza, portanto é uma economia que é capaz, nestas relações externas, de compensar as suas exportações e até as suas importações, queria dizer, e até de as superar. Ora bem, em Portugal isso continua a ser negativo. Tão negativo que é preciso que o superávit que assim existe de serviços, onde entra o turismo, por exemplo. E agora, eu não quero avaliar, eu não quero agora entrar, enfim, muito nessa discussão, mas para mim realmente há uma distinção de qualidade entre uma economia que tem uma capacidade competitiva de produção, de inovação, de criação de valor, e uma economia que apenas presta serviços, que provavelmente está a prestá-los mais à custa de uma coisa que é predominante nos serviços. Ao contrário, aliás, das mercadorias. Como sabe, calcula-se que o peso dos salários nas exportações de mercadoria seja da ordem dos 30%, 30 e pico por cento. Portanto, não é o principal. É um dos erros em que se incorreu. Não é o principal o nível salarial para definir a capacidade exportadora da economia. Outros fatores são mais importantes, são 70%. Ora, no caso dos serviços, os salários são muito mais poderosos. Portanto, provavelmente essa economia de prestação de serviços é à custa de trabalho pouco qualificado e pouco bem pago. Mas depois há um terceiro elemento nisto, é que há um outro valor que cresceu extraordinariamente e que faz parte da balança de rendimentos e que consiste exatamente no transvase, digamos assim, de riqueza criada para o exterior sob a forma de rendimentos de capital, de remunerações de capital. Evidentemente, eu não tenho nada contra as remunerações do capital quando ele significa investimento direto estrangeiro, com incidência nessa capacidade produtiva. Só para lhe dar números, este valor era inferior, era da ordem do 1 e poucos por cento do PIB no início do século. Ele chegou a 5%, neste momento é cerca de 4%. 5% é uma enormidade.
5% são 9 mil milhões de euros. É mais do que, enfim, é tanto quanto uma das políticas sociais. Ora bem, veja então qual é a realidade da economia. O seu sistema produtivo não vingou, não é esse que equilibra a balança comercial. A prestação de serviços, restante agora se discutir se são muito qualificados ou não, eu acho que não são. Embora tenhamos exemplos, evidentemente, de exportação de serviços, olha, entre eles os universitários, não é? Que são de alta qualidade e outros, mas enfim, no conjunto, quer dizer, para ter um tal superávit no PIB, não há de ser só por aí, é por outros que são mais massivos. Mas, sobretudo, o que há é esta cedência de rendimento terrível, quer dizer, da parte da criação de riqueza que vem para o estrangeiro. Ora, eu acho que isto tem tudo a ver com a premissa da sua pergunta, que é saber ou não se estamos numa economia mais frágil. Estamos, sim, senhor. Estamos numa economia profundamente fragilizada. Nesse sentido, um dos trunfos deste governo foi, de certa forma, abrir Portugal ao investimento estrangeiro na mais primária das acessões. Vender Portugal não apenas em termos empresariais, mas também em termos, por exemplo, imobiliários, através da criação deste mecanismo do visto dourado. Eu há pouco dizia que este mecanismo do visto dourado é, sobretudo, um mecanismo de transferência de bens, não é necessariamente um mecanismo de criação de riqueza. É algo que não tem, poderá ter algum retorno não circunstancial e não gerador de mais-valia, porventura. Este mecanismo tem a sua validade? É suficiente? O que é necessário para afirmar ou para complementar este tipo de atração de investimento? Eu acho que uma economia saudável, uma sociedade saudável, é sempre uma economia, uma sociedade que tem diversidade e que tem, digamos, múltiplos pontos de apoio. E por isso, qualquer dos mecanismos de que estejamos a falar, em si mesmo, não é com certeza mau. Em si mesmo é um contributo para essa situação saudável de diversidade da economia. E, portanto, eu não tenho nada contra nenhum desses mecanismos, se eles tiverem a devida proporção, o devido equilíbrio e contribuírem para a tal diversidade que estou a falar. De resto, a economia portuguesa é, historicamente, uma economia com baixo nível de investimento estrangeiro. Isso é assim desde, por boas ou más razões, ou talvez até por boas e más, não sei, desde a segunda metade do século XX, quando se industrializou. O nível de investimento estrangeiro tem sido sempre baixo, nem sequer com a entrada na União, na Comunidade Económica Europeia, em 86, nem sequer esse investimento cresceu significativamente e, portanto, nunca atingiu os níveis que muitos desejariam e que talvez fossem razoáveis. Para isso contribui, evidentemente, a situação geográfica do país, contribui outros aspectos da sua política económica. O que esta tendência de que está a falar, evidentemente que em si mesmo eu não tenho nada a objetar. O que me parece é que ela ocorre justamente dentro da tal situação não saudável e na tal situação de fragilidade da economia. Nesse sentido, porventura, ele tem poucos mecanismos ou poucos pontos de ancoragem, digamos assim. Esses mecanismos são bons se tiver algo onde vá ancorar e que possa estimular. Mesmo as questões ligadas ao imobiliário, com certeza podia ser uma forma de promover certo tipo de instalação de residentes, promover esse mercado em si mesmo. Agora, na situação em que está, eu creio que corresponde que é certo aquilo que creio que também sugeriu. Isto é, nós podemos com certeza estar aí a ter uma visão muito eufórica das coisas, desligada da realidade da economia e, porventura, ele não ser mais, um mecanismo desses não ser mais do que algo que constitui apenas em revelar a fraqueza da própria economia. E nós vemos isso na estrutura empresarial, nas formas, enfim, eu acho que nós precisamos de ter em certos setores, o setor elétrico, claramente, o setor das telecomunicações, claramente, precisamos de ter players que sejam ou não de capital estritamente nacional, não têm que o ser, estejam, contudo, ancorados numa lógica nacional. Ora bem,
Os casos que temos em mente, designadamente aquele que já falámos da PT, é um caso incrível, enfim, de capitalismo de papel, digamos assim, que se desfaz como papel e que se traduz apenas em papel. Antes disso já tínhamos tido a entrada na EDP e na RAN da China Three Gorges e de capitais chineses. Há relativamente pouco tempo tivemos Alexandre Soares dos Santos, que é de certa forma também um embaixador, não queria dizer desse poder económico que anda de mãos dadas com o poder do Estado, de certa forma, mas a dizer que o investimento chinês lhe provoca alguma desconfiança. Tem razão em estar desconfiado, Alexandre Soares dos Santos, ou são pruridos que vêm de quem se sente ameaçado, de certa forma? Pois, enfim, eu não queria associar-me nem seguir, mas também não quero julgar a lógica moral, os princípios morais de economia, evidentemente, de Soares dos Santos, porque eu creio que nós estamos a falar de um capital que tem pouco de patriótico. O capital português é realmente pouco patriótico. Eu, na forma como usa, eu acho que agora até posso usar um outro termo que ainda não usei, quando usa a nação a seu favor, seja em tudo isto que estivemos a falar agora, quer quando expatria os seus mecanismos financeiros, quer finalmente quando, por exemplo, e aí até estou a pensar em outras frações do capital português, quando se acomoda àquilo que é que é fácil, que foi facilitado e que é facilitante na economia portuguesa. Por exemplo, toda a transição de formas de capital industrial para formas de capital protegido, que atua no chamado setor dos bens não transacionáveis, sejam ele fazer autoestrada, seja vender produtos alimentares nas grandes cadeias comerciais. Esse capital é muito pouco patriótico. E, portanto, eu não me associo, com certeza, à lógica moral de Soares Santos nesse domínio e também não sou capaz de ter aí, talvez, não sei se é por convicção ou se é por alguns princípios implícitos, não sou capaz de ter uma atitude hostil a qualquer tipo de ator económico, de agente económico, só porque ele tem uma origem nacional ou porque tem uma origem geográfica ou porque é exterior. Enfim, se eu estivesse reconfortado com um capital nacional que fosse ele próprio patriótico, que fosse ativo, que fosse competitivo, provavelmente podia ser mais crítico relativamente a esses capitais por princípio. Portanto, por princípio não o sou, evidentemente, mas não estou cómodo, estou talvez inquieto relativamente à realidade prática desses capitais. Na verdade, eles são muito desestruturadores da economia portuguesa, exatamente porque ela não tem esses fatores de ancoragem saudável relativamente aos quais eles pudessem constituir uma combinatória virtuosa, chamemos assim. Portanto, são capitais que realmente me perturbam do ponto de vista daquilo que estão da forma como estão a intervir, eu ia dizer, porventura, da forma como estão a desfazer determinadas estruturas da economia portuguesa, que a diluirão numa banalidade que já não é apenas a banalidade dos nossos níveis de desenvolvimento mais baixo, de que viemos e em que estamos, mas sobretudo de que viemos em determinado momento, mas é uma banalidade que não nos dá capacidade de ação enquanto ação coletiva. A mim preocupa-me a capacidade de um país, e eu, enfim, não tenho uma lógica fechada da economia, não sou nacionalista do ponto de vista da economia, sou pelo contrário europeísta, mas a mim preocupa-me uma sociedade, uma economia que não pode agir coletivamente enquanto país, mesmo que o faça num quadro mais largo, por exemplo, no quadro da União Europeia. E portanto, acho que estas lógicas de investimento estão a contribuir para isso e, desse ponto de vista, deixam-me inquieto. Colocava-lhe uma última questão, de um país depauperado para uma região que nestes últimos 10, 15 anos tem sofrido um crescimento exponencial, Macau.
perguntava-lhe, sem querer exigir um conhecimento que porventura não terá, o facto deste crescimento em Macau, deste crescimento económico, ter sido alavancado quase estritamente por um setor, e dentro deste setor, tendo em conta o peso da própria China, que está ao lado na alavancagem deste setor, que riscos é que corre uma economia como a de Macau, que cresceu ao longo a ritmo intenso ao longo destes últimos anos, agora começa a sentir, de certa forma, um pequeno terremoto com uma descida ao longo destes últimos 4 meses de receitas do jogo. O facto da economia ter um caráter monolítico é algo que deve preocupar as autoridades do território? O termo é esse. Eu estava a pensar em monoindústrias e nas fragilidades das monoindústrias no sentido largo do termo indústria, evidentemente. E eu creio que as monoindústrias, as economias monocentradas, digamos assim, são sempre realmente economias frágeis. Evidentemente, com um pequeno território como Macau, muito dificilmente se lhe pode aplicar uma ideia de economia complexa como aquela que tenho em mente. Mas realmente é evidente que o crescimento de regiões como estas e de outras semelhantes é muito impressionante para quem o vê e, sobretudo, para quem vem de realidades depressivas como são as nossas. E, portanto, ele tem que ser assinalado como algo que pode ser importante, mas a sua característica monocentrada realmente é muito, enfim, suscita com certeza muita perplexidade. Eu não quero falar do que não sei, não conheço bem a economia, estas economias, mas preocupa-me este facto. De facto, Macau, diferentemente de outras pequenas economias que são também eufóricas do ponto de vista de certos níveis de crescimento, Macau tem, pelo menos ao lado, um grande vizinho. E esse grande vizinho resta saber se é apenas encarado como uma torneira que abre mais um bocadinho ou não e de cuja gota pode depender muito, ou se é encarado como uma forma de desenvolvimento conjunto que possa trazer às economias aquilo que as torna robustas. Aquilo que torna, historicamente, e eu acho que não há nenhuma razão para perder essas lições da história, e eu acho que essas leis da história continuam válidas. Uma economia, para ser robusta, precisa, na verdade, de ter uma sociedade por trás. De ter uma sociedade por trás, não pode ser apenas sociedades que, digamos assim, não constituem senão sítios de passagem. Por exemplo, a mim impressiona muito ver pequenas sociedades de grande crescimento económico, em que, por exemplo, 80% da população é expatriada. E, portanto, é uma população, digamos assim, volátil. As regiões do Golfo, sobretudo. Por exemplo, se acontecer ali qualquer pequena coisa que nós não sabemos imaginar, provavelmente aquilo fica às moscas, literalmente. Enfim, não será o caso de Macau, evidentemente, mas esta preocupação relativamente a formas de crescimento que não são apenas monossetoriais, como assentam na não criação de riqueza. Evidentemente que nós não podemos imaginar complexos fabridos ou qualquer coisa à moda antiga num território destes, mas há formas de criação de riqueza que têm que ser pensadas como combinatórias para esta circulação de riqueza, que é na verdade o que aqui há. Ou seja, o grande problema das economias é sempre conjugar circulação de riqueza, sobretudo quando ela é muito desigual, com formas de criação de riqueza que possam ligar as duas coisas. E, portanto, creio eu, e não estou a dizer senão uma coisa trivial, economias desta natureza precisam, certamente, e eu sei que até, ou imagino saber que em Macau há alguma reflexão sobre isto é, como é que em vez de jogo se fala de um setor mais amplo, se fala, por exemplo, de turismo, como é que em vez de apenas circulação de pessoas ou de capitais para um certo efeito, se pensa noutras lógicas de circulação aqui, como é trivial também outros fatores como a cultura, como formas de relação com outras realidades que possam ser mais ancoradas em coisas não passageiras, isto é, em coisas que um pequeno sopro faça desaparecer. Bem, tudo isso me parece realmente importante. Ou seja, não conheço, não quero falar demais, não quero falar do que não sei, mas, na verdade, os perigos aqui são conhecidos.
talvez sejam até, nestes casos, mais conhecidos do que as soluções que, evidentemente, não são fáceis. Mas eu creio que era preciso haver sempre uma grande capacidade de recombinar essa lógica de circulação, que é sempre muito efêmera e muito frágil, com uma lógica qualquer de fixação que dê à sociedade uma espessura que, na ausência desses mecanismos, ela não tem. Obrigadíssimo uma vez mais, professor José Reis. Obrigado por ter aceito este convite que foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.